Olá, que tal? Sou professora Bárbara Rodrigues, professora de língua espanhola. Estou aqui para fazer mais uma questão que caiu no Enem com você, tá? Por quê? Porque nós temos que ficar sempre nessa prática de fazer questões anteriores, né? Não sei se você sabe, mas segundo o INEP, cerca de 60%, né, dos candidatos escolhem o espanhol na hora de escolher uma língua estrangeira moderna, né? Muitos escolhem o espanhol por achar mais parecido com o português. Mas o que acontece com isso? Eles deixam de estudar espanhol. Eles deixam, né, espanhol de lado. E aí o que acontece? Apenas 34% consegue gabaritar a prova de língua espanhola no Enem, né? E aí, se você tem o objetivo de conseguir uma média, né, uma nota alta no Enem, você aí tá desperdiçando pontos preciosos, né? Então, não podemos deixar que isso aconteça. Então, se você escolheu o espanhol no Enem, você precisa ter prática de leitura, você precisa ser um bom leitor, porque o foco do Enem, né, é a leitura, interpretação de texto. Para cada questão, são 5 questões e para cada questão nós vamos ter um texto, uma questão de interpretação de texto. Além disso, vocês vão ter que ter noção de gênero textual, tipos textuais, né? Precisam saber que no Enem nós temos sempre aí charges, historinhas em quadrinhos, poemas, notícias e saber a sua função social, saber um pouco de cultura, e isso nós vamos ter, né, somente com a prática de leitura e de realização de exercícios, tá? De provas anteriores. Então eu trouxe aqui, né, uma prova do Enem que caiu em 2011, tá? Nós temos o texto, mas antes de fazer a leitura do texto, que está em língua espanhola, nós vamos conhecer o comando, que está em língua portuguesa e que já traz a ideia, e aí com isso nós já vamos fazer uma leitura direcionada para saber o que o comando quer, tá? Então o comando diz assim: a reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocabulário desmatupizar, referindo-se, então, a leitura que nós vamos ter que fazer é justamente uma leitura direcionada. Eu quero saber sobre esse vocábulo, ele faz referência a quê? Ok? Então, eu vou sair um pouquinho agora aqui da tela, vou sumir rapidinho só para fazer a leitura. Daqui a pouco volto. Desmatupizar el turismo. Lembra do comando? Ele quer saber justamente sobre esse vocábulo, né? Ele está fazendo referência a quê? Muitos não vão conseguir identificar, porque é até uma expressão que foi utilizada, né, lá no Peru para falar sobre justamente esse tema, tá? Mas com a leitura do texto vocês vão conseguir saber sobre esse vocabulário, o que ele está fazendo referência. Então, vamos a ver. Es ya un lugar común escuchar aquello de que hay que desmatupizar el turismo en Perú y buscar visitantes en las demás atracciones, y son muchas que tiene el país, naturales y arqueológicas. Pero la ciudadela inca tiene un imán innegable. La Cámara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingresos por turismo en Perú, ya que cada turista que tiene como primer destino de la ciudadela inca visita entre 3 y 5 lugares más. La ciudad de Cusco, la Arequipa, las líneas de Nazca, el lago de Titicaca y la selva, y deja el país un promedio de $2.200, unos 1.538 euros. Carlos Canales, presidente de Canatur, señaló que la ciudadela tiene capacidad para recibir más visitantes que en la actualidad, un máximo de 3.000.
com um sistema planificado de horários y rutas, pero no quiso avanzar una cifra. Sin embargo, la UNESCO ha advertido en varias ocasiones que el monumento se encuentra cercano al punto de la saturación y el gobierno no debe emprender ninguna política de captación de nuevos visitantes, algo que lo coincide en el viceministro Roca Rey, disponível em elpaís.com. Então, eu vou traduzir mais ou menos, né, a ideia que o texto está querendo informar, né? É importante também ficar de olho aí na fonte. El País é um site de um jornal, né, muito famoso, onde vocês podem acessar para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo hispânico e também ter conhecimento de leitura, fazer diversas leituras, e é um site que está sempre caindo aí com notícias, né, desse site no Enem. Tranquilo? Bom, vou também mostrar aqui para vocês 2 conectores, sim, que são também essenciais para a interpretação do texto, tá? E nós outros temos aqui o conector pero, sim, que significa porém, e o sin embargo também significa, né, traz ideia também de adversidade, tanto pero como sin embargo, tá? São 2 conectores aí, são 2 conjunções bem importantes que fazem parte da coesão e coerência dentro do texto. Então, para você que vai fazer a prova no Enem, é bom saber, tá? Pero e sin embargo são sinônimos, trazem ideia contrária, tá? Então, olha aqui no primeiro parágrafo, ele diz, tá, que esse é um lugar comum, né? Ou seja, é comum escutar, né, que tem que desmatupizar o turismo em Peru, tá? E buscar, né, procurar visitantes, né, em outras atrações, que são muitas no Peru, tá? Mas a cidade Inca é aquela que tem um imã, onde todo mundo procura Peru, todo mundo vai para essa cidade que é considerada, né, uma cidade importante de turismo para o Peru, porque tem 70%, né, do turismo. 70% das pessoas que visitam Peru visitam porque querem conhecer Machu Picchu, tá? E o que acontece, né? Eles deixam, né, um promédio aí de uma importância significativa para o país. Depois, né, ele já fala sobre o presidente Carlos Canales, né, que ele assinalou ali, afirmou que a cidade ela tem possibilidade de receber mais visitantes, tá? Mas teria que ser feito, né, ter um plano ali de horários, né, para não ocasionar nenhum acidente, nenhuma saturação do ponto turístico, tá? E aí ele fala, né, que a UNESCO já advertiu em várias ocasiões que o monumento se encontra próximo de um ponto de saturação. Mas o governo até o momento, né, não conseguiu aí resolver, né, nenhuma política para os novos visitantes. Então, essa notícia está querendo falar. Que o povo, né, pede esse desmatupizar o turismo onde? Na cidadezinha. Que cidadezinha é essa? Machu Picchu. Então, desmatupizar seria o quê? Vamos ver. Então, vamos ver então as opções
para saber sobre esse termo desmatupissar, né? Faz referência a, na letra A escassez de turistas no país. Na letra B, ao difícil acesso ao lago Titicaca. Na letra C, a destruição da arqueologia no país. Na letra D, ao excesso de turista na terra dos Incas, que é justamente o que? Na terra dos Incas faz referência a Machu Picchu. E na letra E, a falta de atrativos turísticos em Arequipa. Lembrando que na dúvida, ficou em dúvida entre uma e outra, faça por eliminação. E a opção só pode ser correta a opção que tem a informação no texto. Por exemplo, vou dar um spoiler, a letra E. A falta de atrativos turísticos em Arequipa. Não diz isso no texto. Essa informação não está presente no texto. Então, não pode ser. Tudo bem? Vamos lá. Tentam realizar, fazer. E aí, vamos para solução, tá? Então, como nós já vimos, nós já comentamos, o texto é uma reportagem, né? Logo, ela tem função informativa. E muitas vezes essa função, ela acaba também opinando, o autor acaba apresentando, né? Mostrando o ponto de vista dele. E no caso dessa reportagem, ele mostra no primeiro parágrafo que esse assunto é um assunto recorrente, onde as pessoas, né, é possível sempre escutar que é preciso desmatupissar o turismo no Peru, tá? Isso é um assunto recorrente. Então, o texto ele mostra também sinônimos, né? Elementos anafóricos, são elementos que fazem referência a Machu Picchu, né? São sinônimos, como, por exemplo, ele fala de cidadela, Inca, né? Que é Machu Picchu, tá? Então, desmatupissar, Machu Picchu, cidadela, todos eles falam de Machu Picchu. Então, logo, a resposta só pode ser qual? A letra D de dado, onde fala do excesso de turistas na terra dos Incas. E onde? Em Machu Picchu. Sim? Tchau, tchau. Hasta la próxima. Hasta la vista. Te veo no próximo vídeo. Besos.